Continuando o nosso conteúdo, né? A gente estava analisando, né, no vídeo anterior as principais bacias hidrográficas do mundo. As duas primeiras, a do Rio na China, né, o Rio Amarelo, você observa que ela é a das Três Gargantas. E essa não é a maior produtora de energia. A maior produtora de energia é Itaipu, apesar de ser a segunda maior do mundo, que já foi a primeira. E essas duas hidrelétricas são gigantes. E se você analisar, também no Brasil está a terceira maior do mundo, que é a do Rio Xingu, né? É uma hidrelétrica bastante importante para a região norte e estratégica. O único problema na elaboração e na construção dessas hidrelétricas no país foram a corrupção. Então, nosso país ele é autossuficiente em energia elétrica porque os nossos rios são caudalosos. A gente tem as principais bacias hidrográficas do mundo. Se você ver, olha, as bacias principais do Brasil é repleto, né, de vigorosidade, porque são muitos rios que as compõem. Por exemplo, a maior bacia hidrográfica do mundo é a do Amazonas. É o maior rio em extensão territorial do mundo, é o maior rio em volume. E se você observar, o Brasil é autossuficiente com relação a isso. A gente tem problemas relacionados com secas, sim, localizados, e períodos sazonais, ou seja, as secas, as enchentes periódicas fazem parte desse calendário do nosso país. Então, as bacias principais, elas estão nesse mapa aqui e elas estão distribuídas em regiões distintas e elas têm uma importância fundamental no turismo, no abastecimento, ela tem importância fundamental também na questão da irrigação e principalmente na produção de energia. Aí você analisando aqui, decorrendo por essas páginas, você observa as principais hidrelétricas do país e analisando a importância delas para as principais cidades, né? A indústria, a sua casa e assim por diante. Então, as redes elétricas, elas têm essa gama de importância porque ela vai fazer parte do meu cotidiano. Por exemplo, eu estou aqui, veja só a sombra aqui, ó, tá vendo? Eu estou utilizando uma lâmpada aqui, a bateria do celular, como eu falei na aula anterior, graças à hidrelétrica de Paulo Afonso. Porque essa hidrelétrica, ela faz parte do cotidiano da população nordestina. E é interessante a importância desses recursos, porque o nosso país ele é rico em recursos naturais, principalmente hidrográficos. Olha uma informação interessante, eu acho que eu falei para elas dela no sexto ano para vocês. O nosso país tem 12% da água disponível do planeta, água doce disponível do planeta. E é interessante essa potencialidade do país, mas ao mesmo tempo é preocupante, porque as nascentes desses rios, riachos que formam essas bacias não estão sendo preservadas. Aí eu pergunto a você, o que é uma bacia hidrográfica? Tem uma música de Luiz Gonzaga que eu utilizo muito ao falar de bacias hidrográficas. Eu acho que eu já devo ter cantado ela em várias salas, né? Riacho do navio, corre pro Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, o rio São Francisco vai bater no meio do mar, laiá, 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 laiá. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Olha só, isso é uma bacia hidrográfica. O riacho do navio, eu já estive lá. Ele deságua no rio Pajeú. O rio Pajeú corta várias áreas sertanejas e deságua no São Francisco. E o rio São Francisco vai para o mar. E o mar evapora, forma nuvem e volta de novo para a terra, em formas de nuvem. Aquele riachozinho. Esse é o ciclo hidrológico. Estudo do meio. E as nossas bacias hidrográficas, por exemplo, Barra de Guabiraba e Sairé, Camusim, tem a bacia hidrográfica do Rio Siriaém, Riacho Tanque de Piaba e o Riacho Seco, que nasce próximo aí de Camusim e Bonito, eles desaguam no Rio Siriaém. O Rio Siriaém nasce entre Sairé e Camusim de São Félix, passa pela Barra, recebe do município de Sairé outro riacho importante, que é o Riachão do Penon, né? Que forma um dos principais reservatórios, que é o Brejão. E descendo pelo município, ele recebe outros riachos, como o Riacho Seco, que vem de Bonito. E ao chegar em Barra de Guabiraba, ele recebe o Rio Bonito Grande. Saindo de Barra de Guabiraba, ele recebe o Riachão Pé de Serra, depois recebe o Riachão Caranguejo, e assim por diante. E vai recebendo os riachos, vai formando a bacia
hidrográfica do Rio Sirinhém. A região de Bonito tem o Rio Una. A região de São Joaquim do Monte tem o Rio Prata. Essas bacias, elas vão interligando, né? As bacias hidrográficas, elas têm uma importância fundamental. Bezerros tem uma bacia do Ipojuca, que é a que passa em Caruaru, passa em Gravatá, né? Uma das nascentes do Prata é em São Joaquim do Monte, que deságua no Rio Una, que corta parte do município de Bonito. Para você analisar a importância dessas bacias, elas formam emaranhados de veios de águas. São rios de pequeno porte e médio porte, mas existem rios gigantescos, como o Amazonas, como o rio, né, Tocantins, como o rio São Francisco. E é importante esses rios, tá ok? Então essa é uma análise que você vai fazer com relação ao exercício, a importância dessas bacias para a nossa região.